levado a minha condição espiritual, a minha vida espiritual a sério, tenho procurado ser fiel a ti, e para mim as coisas não dão certo. Mas em compensação tem gente que não está nem aí, e para ele tudo acontece de maneira positiva. Seja sincero, você já não perguntou isso para Deus alguma vez? Ou será que só eu fiz isso? Quantas vezes eu já questionei com Deus isso? Senhor, eu não estou entendendo. Porque para o ímpio dá certo e para o justo não dá. E esta ansiedade sempre gera em nós uma motivação ruim. Quando você está demasiadamente ansioso, a motivação que você vai receber para fazer alguma coisa não é uma motivação boa. A perspectiva, meu querido irmão, surge quando nós ficamos quietos e raciocinamos. Quando você está ansioso, você não é capaz de raciocinar. Ansiedade leva-nos a tomar decisões sem pensar. Você sabia disso? Você já tomou alguma decisão sem pensar? E depois que você tomou, você disse: eu não podia ter feito isso. Se eu tivesse pensado 2 vezes, eu não tinha tomado a decisão que eu tomei. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu não teria falado o que eu falei. Mas agora já foi. Às vezes as palavras que falamos são como penas lançadas ao ar. Você pode até recolher uma boa quantidade delas, mas muitas ficarão perdidas por aí e nunca mais voltarão nas suas mãos. Decisões consistem na mesma coisa. Às vezes tomamos decisões que mesmo depois que revogamos as decisões tomadas, o prejuízo já está instalado, já está estabelecido e nunca mais conseguirá ser reparado. Eu não estou criando nada novo, tem amparo bíblico para isso. Vocês se lembram de Jefté, quando saiu para enfrentar os filhos de Amon? O que é que ele fez? Jefté estava tão ansioso, que a vida de Jefté é uma história fantástica, né? Jefté é um filho de uma prostituta que foi ignorado pelos próprios irmãos. Os irmãos mandaram ele embora de casa. Não queremos você em casa, você não vai fazer parte da nossa herança. E expulsaram Jefté. Mas depois que se viram em aperto, mandaram buscar Jefté para lutar por eles. E Jefté disse: bom, agora eu sou o salvador da pátria. E veio movido desse sentimento de ansiedade para querer vencer a guerra, até para se posicionar agora, não como um filho rejeitado, mas como um filho especial, como um filho ilustre. E aí ele faz a Deus o quê? Um voto. Ele diz: Senhor, eu vou lutar contra os filhos de Amon, e eu não posso perder essa guerra, então eu vou fazer um voto ao Senhor. Se o Senhor me der vitória sobre os filhos de Amon, quando eu chegar em casa com a vitória, a primeira pessoa que vier à porta para me receber, eu vou oferecê-la em holocausto ao Senhor. Meu irmão, que decisão errada que Jefté tomou. Que precipitação infeliz de Jefté. Ele vai para a batalha, Deus dá a ele a vitória, e quando ele volta para casa, talvez Jefté esperasse que sairia lá o cachorrinho para recebê-lo, né? Quando estivesse chegando em casa, o cachorro vinha correndo, pulava nas suas pernas, lambia a sua mão. Disse: ofereça o cachorro em holocausto. No mais, um servo, ofereça o servo em holocausto. Mas quando Jefté chega em casa, quem veio ao seu encontro era a sua filha. E ela sai para encontrar Jefté. E Jefté leva a mão à cabeça e diz: por que, minha filha? Por que você saiu ao meu encontro? A filha veio para celebrar com o pai a vitória, e o pai diz: por que você? Agora eu tenho que cumprir aquilo que prometi a Deus. Entra aí um questionamento muito sério, eu não quero fazer nenhuma apologia a ele. Se ele ofereceu a sua filha em sacrifício, literalmente falando ou não, até porque Deus não aceita sacrifícios. Mas a verdade é a seguinte:
o prejuízo ficou instaurado e estabelecido ali. Porque mesmo a corrente daqueles que dizem e afirmam que ela não foi oferecida, que a sua vida foi poupada, o texto diz que ela por toda a sua vida viveu infeliz, chorando pelos vales e pelos montes. A sua virgindade nunca mais pôde, ou nunca teve a oportunidade de constituir uma família, tornou-se uma errante. Independente dele ter oferecido ou não, repito, porque não quero fazer apologia a isto, tenho a minha posição tomada, mas não quero usá-la aqui nesta hora. Independente disto, Jefté foi infeliz naquilo que prometeu a Deus. E sabe por que ele foi infeliz? Porque ele estava demasiadamente ansioso no momento em que toma a decisão de fazer a Deus aquele voto. Querido, escute uma coisa: há momentos que você precisa dar tempo para que Deus trabalhe. Não queira você fazer aquilo que compete a Deus. Não queira que Deus faça por você aquilo que compete a você, mas não faça aquilo que compete a Deus. Porque quando você toma a decisão de fazer aquilo que Deus deve fazer, as coisas não têm um resultado positivo. Então entregue, submeta-se aos planos de Deus e aquiete o seu coração. Deus tem um tempo de maturação para a nossa vida. Se não aconteceu ainda, porque ainda não é o tempo de Deus. No tempo de Deus vai acontecer. Se a bênção que Deus prometeu ainda não chegou, é porque não é o tempo dela chegar. O tempo chegará e ela acontecerá. E aquilo que Deus determinou, Ele vai fazer. E haverá alegria na sua casa. E Deus será glorificado através de você. Levante a cabeça, aprenda a confiar. Deus sempre te atendeu, jamais te esqueceu, não vai te deixar. Este programa é uma